A câmera de segurança de um posto de gasolina às margens da BR-470, em Santa Catarina, registrou algo às 3h17 da manhã de uma quinta-feira fria de julho. Um carro, branco, parado no acostamento com o pisca-alerta ligando. Uma mulher saiu do banco do passageiro, andou alguns passos em direção ao mato, parou, olhou para os lados e voltou para o veículo. O carro partiu. 7 horas depois, um caminhoneiro que parou para urinar no mesmo trecho encontrou uma bolsa de couro marrom jogada na valeta. Dentro, uma carteira com documentos, R$340 em dinheiro, um batom cor de framboesa e um celular com a tela rachada. O celular ainda tinha bateria. E havia uma mensagem não enviada na tela, aberta no aplicativo de notas, como se alguém tivesse começado a escrever algo com pressa e não tivera tempo de terminar. Ela não é quem você pensa aqui. A frase parava ali. O nome na carteira era Renata Meirelles Fontes, 34 anos. Ninguém havia registrado seu desaparecimento, porque ninguém sabia que ela havia desaparecido. Nos últimos 3 anos, Renata também era sócia de uma pequena consultoria empresarial. O outro sócio se chamava Marcos Felinto. Contador, 39 anos, reservado, metódico. Os dois trabalhavam juntos havia bastante tempo. Para quem via de fora, pareciam uma dupla eficiente. Não eram amigos, mas também não pareciam ter conflitos. Quando a polícia começou a investigar o desaparecimento de Renata, o nome de Marcos apareceu apenas como mais um detalhe da rotina profissional dela. Ninguém prestou muita atenção nele. Ainda. A polícia foi acionada depois que o celular encontrado pelo caminhoneiro foi levado a um posto. Um investigador cruzou o número com os registros e identificou a proprietária. Foram ao apartamento da Trindade. A porta estava trancada. A gata miava do lado de dentro. A vizinha do andar de baixo disse que não via Renata desde terça-feira. Dentro do apartamento, encontraram a louça lavada e seca no escorredor, a cama arrumada, a bolsa reserva pendurada no gancho da porta, o que significava que Renata saíra com uma segunda bolsa, a marrom, encontrada na estrada. Um copo de vinho pela metade na mesa de centro. E um único detalhe que chamou a atenção de um dos investigadores. O ramal do apartamento estava fora do gancho. Não havia vento. Não havia razão aparente para o telefone fixo estar fora do lugar. A delegada responsável pelo caso foi Tatiana Heck, 41 anos, 20 anos de carreira, especializada em crimes contra a pessoa. Ela olhou para o apartamento por alguns minutos em silêncio. Então disse para sua assistente: "Isso aqui foi arrumado para ser encontrado assim." Ninguém entendeu o que ela quis dizer. Ainda. As câmeras de segurança do condomínio mostraram Renata saindo às 21h43 da quarta-feira, com uma bolsa marrom e uma jaqueta preta. Ela entrou num carro branco que estava estacionado na rua. O veículo partiu tranquilamente. O carro pertencia a Cláudia Ramos. Cláudia Ramos tinha um histórico complicado. As duas se conheceram na psicologia. Foram inseparáveis por anos, mas quem as conhecia de perto sabia que a relação nunca foi equilibrada. Cláudia era intensa, ciumenta da atenção de Renata. Tinha episódios de raiva descontrolada, seguidos de reconciliações dramáticas. Quando Renata começou a se distanciar, há cerca de 1 ano, Cláudia não aceitou bem. Ex-colegas relataram à polícia que Cláudia havia aparecido bêbada no trabalho de Renata 3 meses antes do desaparecimento, gritando no corredor. Que havia enviado dezenas de mensagens não respondidas. Que havia aparecido no apartamento da amiga sem avisar, por 2 vezes. Quando a delegada Tatiana Heck bateu na porta de Cláudia na manhã de quinta-feira, ela estava de pijama, com olheiras profundas,
e disse que não havia dormido bem. Perguntou se Renata estava bem. A delegada observou a pergunta. Não havia respondido ainda que o caso envolvia Renata. Por que você pergunta isso? Cláudia piscou. Porque você está aqui. Imagino que algo aconteceu com ela. A delegada fez uma anotação mental. Cláudia confirmou que havia buscado Renata na quarta à noite. Disse que foram a um bar no centro. Que Renata bebia normalmente. Que se despediram por volta da meia-noite, quando Renata entrou num táxi. Que o carro filmado no posto da BR-470 era sim o dela. Ela havia feito o retorno pela rodovia, porque o GPS indicava trânsito na BR-282. Simples, lógico. Mas o táxi nunca foi encontrado. E nenhuma câmera registrou Renata saindo de nenhum bar naquela noite. Cláudia foi levada para prestar depoimento. As redes sociais explodiram. A amiga obcecada que não aceitou o afastamento. Todos tinham certeza. O caso parecia encerrado antes de começar. 72 horas após o desaparecimento, Renata Meirelles Fontes foi encontrada. Viva. Ela estava num pequeno hostel em Curitibanos, a 180 quilômetros de Florianópolis, registrada com seu próprio nome, pagando em dinheiro. A funcionária do estabelecimento a reconheceu pelas fotos que circulavam nas redes sociais e acionou a polícia. Quando a delegada Tatiana Heck chegou ao hostel, Renata estava sentada na cama do quarto, as mãos no colo, aparentemente calma. Havia uma taça de suco na mesa de cabeceira. Eu sei que eu devia ter avisado alguém, foi a primeira coisa que disse. Tatiana sentou na cadeira em frente a ela. Me conta o que aconteceu. E Renata contou. Disse que havia discutido com Cláudia no carro, que Cláudia havia parado na estrada numa espécie de surto, que ela, Renata, com medo, saiu do carro e jogou a bolsa no matagal intencionalmente, para que se algo acontecesse, alguém pudesse rastreá-la. Que depois caminhou até um posto, pediu carona a um caminhoneiro diferente do que encontrou a bolsa, e foi até Curitibano se esconder, porque estava com medo de Cláudia. A história era detalhada, coerente, emocional, mas controlada. Cláudia foi detida no mesmo dia. E então o caso mudou completamente de forma. Porque a pergunta não era mais onde está Renata. A pergunta era: quem está mentindo? A versão de Cláudia. Sim, elas discutiram no carro. Mas não foi ela quem perdeu o controle. Foi Renata. Renata havia pedido para ser buscada porque queria conversar sobre algo importante. No carro, entregou a Cláudia um envelope com documentos. Cláudia não chegou a abri-lo e disse que precisava sumir por um tempo, que tinha feito algo grave, que precisava que Cláudia não contasse a ninguém que a havia visto naquela noite. Ela me pediu para ser minha cúmplice. Eu entrei em pânico, parei o carro. Ela saiu, eu fui embora. O envelope? Cláudia disse que o havia jogado no lixo, sem abrir, porque ficou com medo. O envelope nunca foi encontrado. A versão de Renata. Nenhum envelope, nenhum pedido de cumplicidade. Cláudia havia ficado agressiva. Ela fugiu por medo físico. Ela é instável. Todo mundo sabe disso. Eu tenho mensagens dela me ameaçando. E tinha. Cláudia havia enviado, 3 semanas antes, uma mensagem que dizia: se você me abandonar de vez, vai se arrepender. A defesa de Renata parecia sólida. A acusação contra Cláudia, irrefutável. Mas Tatiana Heck ficou acordada até às 3 da manhã relendo os depoimentos. Havia algo que não encaixava. Renata havia dito que estava com medo, que havia jogado a bolsa no matagal como forma de deixar um rastro, que havia pedido carona a um caminhoneiro e fugido. Mas o celular encontrado na bolsa ainda tinha bateria.
Por que uma mulher que quer deixar um rastro jogaria fora o único objeto que poderia ser rastreado em tempo real por GPS? A não ser que ela não quisesse ser rastreada. A não ser que quisesse apenas ser encontrada, no momento certo, da forma certa. A delegada Tatiana Heck pediu acesso aos registros telefônicos completos de Renata. E foi ali que apareceu a primeira rachadura na história. Não no celular encontrado na valeta, mas em um segundo aparelho. Um aparelho que Renata nunca mencionou. As ligações mostravam algo estranho. Na mesma noite em que supostamente fugia desesperada, Renata fez uma reserva num hostel, com antecedência, usando o segundo telefone. Antes mesmo de abandonar a bolsa. Antes mesmo de desaparecer. Antes mesmo de alegar estar fugindo. Tatiana ficou olhando para aqueles horários por vários minutos, porque eles mudavam tudo. Renata não estava reagindo a uma ameaça. Ela estava seguindo um plano. E quando a investigação avançou sobre sua vida profissional, surgiu o nome de Marcos Felinto, o sócio da consultoria. Os investigadores descobriram que os dois vinham enfrentando problemas financeiros graves dentro da empresa e que Renata escondia muito mais do que havia contado. O elemento que destruiu definitivamente a versão de Renata não foi um arquivo secreto, não foi uma gravação, não foi uma confissão. Foi o envelope. O mesmo envelope que Cláudia jurava ter recebido naquela noite. Durante semanas, a polícia acreditou que ele não existia mais, até que uma nova busca foi feita no carro e ele apareceu, esquecido no fundo do porta-luvas, amassado, fechado, nunca aberto. Dentro havia registros financeiros, transferências, extratos, anotações. Documentos que mostravam uma realidade muito diferente da narrativa apresentada por Renata. Aos poucos, os investigadores perceberam algo perturbador. Renata não estava fugindo de uma conspiração. Ela estava tentando criar uma. As provas apontavam que os problemas financeiros da empresa tinham começado muito antes das acusações feitas contra Marcos. E também mostravam que Renata vinha construindo cuidadosamente uma história, onde cada pessoa teria um papel. Cláudia seria a amiga instável. Marcos seria o sócio corrupto. Ela própria seria a vítima. O desaparecimento, a bolsa, a mensagem interrompida, o hostel. Tudo fazia parte da mesma narrativa. Uma narrativa criada para ser acreditada. E funcionou, por algum tempo. Até que um envelope esquecido dentro de um carro desmontou toda a história. Renata Meirelles Fontes foi indiciada por denunciação caluniosa contra Cláudia Ramos, estelionato e uso de documentos falsos referente às certificações profissionais, associação para fraude em relação ao esquema de desvio na empresa, no qual ficou comprovado ela havia sido a iniciadora, coação mediante ameaça em relação a Marcos Felinto. O julgamento durou 11 meses. O júri levou menos de 4 horas para deliberar. Renata foi condenada a 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. No banco dos réus, durante toda a audiência, ela manteve postura serena. Olhava para frente. Não chorava, não gesticulava. Seus advogados tentaram usar sua formação em psicologia, mesmo que fraudulenta, como argumento de que ela havia agido sob pressão emocional severa. O argumento foi rejeitado. A mãe, Ivone Meirelles, esteve presente em todos os dias do julgamento. Sentou sempre na última fileira. Não olhou para a filha nenhuma vez.
Cláudia Ramos não compareceu ao julgamento. Havia se mudado para o Paraná logo após ser inocentada. Disseram que ela estava em terapia, que havia cortado todos os contatos com o passado. Marcos Felinto respondeu em processo separado pelo desvio original, o esquema real que havia tentado encobrir quando Renata o confrontou. Foi condenado a pena menor, com suspensão condicional. O hostel em Curitibanos ganhou por algumas semanas uma reputação macabra de interesse turístico mórbido. A funcionária que reconheceu Renata deu entrevistas por meses. O quarto permaneceu o mesmo. Há uma pergunta que a delegada Tatiana Heck diz que ainda a acompanha, anos depois do caso encerrado. Não é como Renata fez isso. A resposta para essa pergunta é técnica. Está nos autos, nos registros, no protocolo R. A pergunta que Tatiana não consegue responder é outra. Em que momento ela decidiu que as pessoas ao redor eram apenas instrumentos? Porque Renata Meirelles Fontes não era monstro. Era inteligente, era competente. Mesmo sem os diplomas, as empresas em que trabalhou cresceram sob sua consultoria. Ela entendia de comportamento humano de forma genuína. E foi exatamente esse entendimento que ela usou como arma. Ela sabia que Cláudia pareceria instável. Sabia que Marcos pareceria culpado. Sabia que uma bolsa numa valeta, um celular com bateria, uma mensagem interrompida, tudo isso ativaria nas pessoas que encontrassem os gatilhos certos, as suposições certas, as conclusões erradas certas. Ela havia estudado como as pessoas pensam e havia construído com esse conhecimento uma armadilha perfeita para todos ao redor. O que nos leva, inevitavelmente, a uma reflexão desconfortável. Quantas vezes, diante de uma história bem contada, nos tornamos exatamente o que o narrador quer que sejamos? Quantas vezes a nossa certeza sobre quem é a vítima e quem é o vilão foi, na verdade, uma decisão que outra pessoa tomou por nós? Renata Meirelles Fontes não criou mentiras impossíveis. Ela simplesmente escolheu as verdades certas para mostrar e as erradas para esconder. E confiou que nós faríamos o resto, como sempre fazemos. Algumas histórias acabam. Outras continuam vivendo na cabeça de quem ouviu. Se você gosta de mistérios, segredos e investigações que parecem impossíveis de resolver, inscreva-se no canal, porque a próxima história já começou. Cicatrizes que ninguém vê. Algumas verdades não desaparecem. Elas apenas esperam para serem encontradas. Cicatrizes que ninguém vê é um canal de true crime psicológico. Esta história é uma obra de ficção original, criada para fins de entretenimento e reflexão. Qualquer semelhança com pessoas ou eventos reais é coincidência.